Olá, me chamo Raimundo, né? Sou estudante da Unicesumar. Irei apresentar meu projeto de leitura. Vou falar bem rápido porque o tempo é corrido, né? 5 minutos. Vou falar sobre a obra A Conquista da América, a Questão do Outro, escrita pelo filósofo búlgaro, né, Todorovsky, publicada no ano de 1982, que conta a história da colonização da América a partir dos relatos de viajantes, né, do Cristóvão Colombo, né, e cronistas daquele tempo que estavam liderando essa expedição, que haviam recém-chegado ao Novo Mundo, né, e tiveram que lidar com o outro, até então desconhecido. Esse outro, para os espanhóis, era o índio, tá? É o índio que lá já habitava. Então, é essa relação que Todorovsky vai focar, né, as imagens feitas e reproduzidas dos índios, né, feita pelos espanhóis, reproduzida dos índios, a dificuldade de comunicação, que lá não tinha comunicação, e não reconhecimento dos nativos como sujeitos, né, as relações entre a expansão do cristianismo e a expoliação das riquezas, né, porque os espanhóis foram, né, ao encontro desse novo mundo para explorar, né, em busca de riqueza. Tudo isto e muito mais se passou no século XVI, né, em que, segundo o autor, né, Todorovsky, se perpetuou o maior genocídio da história da humanidade, com a extinção de cerca de 70 milhões de índios. Então, para você perceber, pessoal, 70 milhões de índios foram extintos, né, foram mortos, né, por parte dos espanhóis, né, porque eles não aceitaram, né, o domínio, né. Então, diz o autor, então aqui é uma citação, né, de Todorovsky no livro dele, né? Ele vai dizer assim: escrevo este livro para tentar fazer com que não se esqueça esta história e mil outras semelhantes, para responder à questão como se comportar em relação ao outro. O único meio que encontrei foi contar uma história como exemplo, né? A história da descoberta e da conquista da América. E olha só, os motivos que me fizeram escolher essa obra para trabalhar na sala de aula na educação básica, com os alunos do 6º ao 9º ano, né? É pelo fato de Todorovsky tratar o tema alteridade para falar da conquista da América pelos colonizadores europeus. A alteridade, muitos não sabem o que é alteridade, não sabem o significado, né? Sabemos que os índios foram desrespeitados, massacrados, dominados, explorados, escravizados e, por último, mais cruel, assassinados pelos espanhóis. E o significado de alteridade, que os europeus não tinham, né, é muito mais que um conceito, é uma prática. Deveriam ter colocado em prática, né, a alteridade com os índios, né, com aqueles povos lá desconhecidos, estranhos, né. Ela consiste basicamente em colocar-se no lugar do outro, né? Significa respeitar o outro, amar o outro, se responsabilizar pelo outro, entender as angústias, né, do outro e tentar pensar no sofrimento do outro. Então, o livro é dividido em 4 capítulos, né? No primeiro, descobrir, Todorovsky se baseia no texto do próprio Cristóvão Colombo para relatar a chegada dos europeus no Novo Mundo. E no segundo, conquistar, Todorovsky explica as razões da vitória dos espanhóis sobre os índios. E para isso ele utiliza como exemplo o personagem de Montezuma, imperador azteca que teve seu reino invadido por Hernán Cortés em 1519. E no terceiro capítulo, em Amar, né? A terceira parte do livro, no início, encadeamento, compreender, tomar e destruir, que a compreensão só assim será se houver reconhecimento pleno do outro como sujeito, não como coisa, né? Porque os espanhóis viam os índios como uma coisa, né? Como um objeto, não como outro, não como ser humano, né? Caso contrário, essa compreensão será usada para a exploração tomar, né? Eles tomaram os índios, eles dominaram, né? Então esse tomar encadeia-se no destruir, acontecendo assim o genocídio indígena por assassinato direto, como nas guerras, né? Os maus tratos também,
Tá certo, pessoal? Então eu convido, né, os professores de história, os colegas, alunos de história a ler essa obra, né, Conquista da América, né, A Questão do Outro, por Todorovsky, tá bom? Então, muito obrigado e abraço.